Shema, que possas ouvir a voz de Deus. Hoje vamos falar sobre leis não revogáveis. E para isso vamos ler o texto que se encontra em Daniel, no capítulo 6, os versículos 12 e 13. Diz o texto: No tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. O cristão vive sempre em 2 mundos, assim simultâneo. Aquele que se rege pela lei de Deus, aquele que é o reino de Deus, que Jesus veio instaurar com a sua presença, com o seu poder, com a sua autoridade, e aquele mundo onde são as leis humanas que têm primazia, que imperam. Neste mundo, o ser humano viverá sempre esta tensão de viver aqui e agora nestes 2 reinos. Mas há que recordar que o próprio Jesus, quando veio até nós, quando orou ao Pai, não pediu para que os seus discípulos deixassem de viver nesse mundo. Disse apenas que pediu ao Pai que os protegesse do mal. Nesta tensão, o cristão irá encontrar muitas vezes a necessidade de ter que decidir a qual destes mundos vai obedecer. Esta tensão estará sempre presente. Se decide obedecer a Deus ou se decide obedecer às leis deste mundo, que muitas vezes são contrárias a Deus. Ao contrário dos homens daquele tempo, do tempo de Daniel, que pensavam que, como a história vai comprovar, que as leis dos homens não eram revogáveis. A história vai nos dizer que não há lei humana criada, seja naquele tempo, seja nos dias de hoje, que não seja revogável. Todas as leis humanas são finitas. Sempre que colocamos a nossa certeza, a nossa esperança, o nosso anseio de que as leis humanas sejam infinitas, nós com o tempo vamos comprovar que mais tarde ou mais cedo elas são transformadas de alguma forma. É isso que nos tem dito a história. Porque somente a lei de Deus é eterna, somente a lei de Deus não é revogável. Aqueles homens não sabiam disso, mas Daniel sabia, e sabia ao ponto de ser obediente até ter que pagar o preço por essa obediência. Ele sabia que as promessas de Deus, as promessas que Deus lhe tinha dado ao longo de toda a sua vida, que ele conhecia, eram promessas que lhe iriam trazer salvação. Que hoje possas colocar a tua certeza nas leis que não são revogáveis. E as leis que não são revogáveis são as leis de Deus, do Deus que se manifesta em Jesus Cristo e que tem o amor como o símbolo máximo da perfeição de um mundo justo. Que hoje possas encontrar este Deus no teu caminho e possas escolher obedecer a este Deus que te ama como filho, como filha amada. Amém.